Glória a Deus pelo dia que passamos. Apesar das nossas estruturas estarem cansadas pelas atividades diárias, pelas circunstâncias da vida, mas a gente sabe que temos um Deus fiel, que renova nossas forças, que nos dá um fôlego de vida para cada dia a gente romper em fé. E para você que está aí desanimado, muitas vezes cabisbaixo, sem esperança por alguma situação, alguma dificuldade que você está passando, lembre que você tem maior um poder de Deus na tua vida. Lembra que a dificuldade e a adversidade não são superiores do que a promessa que Deus revelou para cada um de nós aqui na palavra dele, na Bíblia. Abra a tua Bíblia na tua casa, onde você estiver. Peça ao Espírito Santo para falar contigo. E diga a Deus, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu estou precisando de força. Leia a palavra, bota teu joelho no chão, que você vai ver a resposta virá. E Deus renovará a tua vida, a tua história. Amém? Eu quero compartilhar uma coisa, uma experiência muito boa com você. Eu vindo, assim, navegando um pouco na leitura bíblica. A gente começa por Gênesis, que é o primeiro livro de qualquer Bíblia. Depois Levítico, Êxodo. Aí a gente vem entendendo. E aí segue, né? A gente vem entendendo por que que nos tempos de hoje a gente não quer obedecer o mandamento. Mas naquela época, Deus ele falava com Moisés, tendo Moisés como um líder religioso, e Moisés falava com aquele povo, claro que muitos não obedeciam, assim como hoje existe, né, no mundo, pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não crê na Bíblia, pessoas que não crê em revelação, pessoas que, né, a gente tem que respeitar porque a gente sabe que Deus também deu livre-arbítrio para cada um seguir com a sua liberdade, sabendo que tudo terás também a consequência, né? As nossas escolhas geram as nossas consequências, amém? Mas dessa forma o que eu quero dizer é o seguinte, todos que obedeceram a palavra de Deus, eles tiveram marca de vitória, marca de bênção, marca de restituição, assim revela a Bíblia. Pode ler que você vai conferir isso e confirmar. Dessa mesma forma, eu vejo que, nos tempos de hoje, por mais dificuldades que a gente passa, mas a gente sempre tem a marca da vitória quando a gente obedece a Deus. Então, veja que você vai entender quando você começar a ler. Deus até como ele queria o santuário, as pessoas que ele queria, Deus falava. O jeito das vestes, Deus falava. O cômodo, Deus falava como ele queria. Tudo ele falava através de Moisés. E ele falava também da disciplina, assim como ele também nos revela hoje através da palavra dele. Disciplina de onde eu tenho que ir, o que eu devo fazer, com quem eu devo estar, o que eu devo falar, o jeito que devemos proceder, como eu devo tratar o meu próximo, o meu irmão, né? Então, quando a gente começa a obedecer a Deus, começa a surtir em nossas vidas a resposta também do alto. Então, dessa forma, meus irmãos, existe sim maneira da gente viver conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que tenhamos vida em abundância. A gente precisa entender que temos sim promessa de abundância vindo do reino dos céus para nós. Agora, o que tem impedido da gente viver essa abundância é o nosso pecado. Porque o pecado é a única condição que impede da gente receber essa bênção de Deus. Bênção em todas as áreas de nossas vidas. Porque no momento em que a gente começa a pecar, desagradar a Deus, a gente não consegue mais entender o que Deus tem falado. Até ouve,
mas entender não. Não sei se vocês já observaram que tem gente que diz assim: eu tive um sentimento que tal coisa não vai dar certo. A pessoa fica até confusa, porque ouviu, mas não entendeu. Muitas vezes Deus está até falando, mas a pessoa não está entendendo, só está sentindo, mas não está entendendo. Outra vez, Deus envia até pessoas para revelar de uma forma mais clara, porque tem pessoas, como não tem intimidade com a palavra de Deus, não está tendo essa intimidade com Deus, Deus, pela graça dele, pela misericórdia, ele envia outros ungidos lá para dizer claramente, mas ainda assim a pessoa não entende, ou a pessoa desacredita daquele outro que está falando. E aí, da mesma forma, impede aquela bênção que tanto a pessoa deseja chegar. E impede a pessoa viver aquilo que Deus reservou para ela. Tá entendendo, meus irmãos? Então, assim, quer viver em santidade? Leia a Bíblia. Quer viver em santidade? Obedeça. Quer viver em santidade? Se esforce. Quer viver em santidade? Limpa a tua casa. A gente precisa limpar a casa da gente. Claro que a casa verdadeira é o corpo da gente, é a mente da gente, é o coração da gente. Esse é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Acontece que moramos em um espaço físico feito por mão de homem, aonde o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, habita também dentro daquela casa onde a gente precisa repousar. E esse ambiente, esse local, precisa também estar limpo. Muitas vezes, meus irmãos, nós até estamos limpos, mas dentro de um lugar sujo. Por quê? Porque a gente permite pessoas adentrarem naquele lugar e fazer morada junto com a gente. Quem são essas pessoas? Talvez amigos, talvez filhos, talvez parente, talvez família próxima, entendeu? E pessoas de convivência próxima com a gente. Então, se a gente abre a porta para essas pessoas conviverem conosco naquele espaço, esse espaço se tornou sujo. Aí tá a gente ali, vamos supor, moro em uma casa com 2 quartos, aí eu durmo em um quarto, mas no outro quarto dorme algum parente meu, Deus livre e guarde, e esse parente, ele se prostitui, troca de parceiro, esse parente meu mente brincando, mente por qualquer coisa, mas tá ele em um quarto, mas esse cômodo existe no espaço em que eu convivo. Tá eu lá no meu quarto, glorificando a Deus, louvando, buscando, intercedendo, mas eu também estou guardando aquele meu familiar que está ali, meu vizinho de espaço está ali. Eu chamo Deus, mas dentro da minha casa eu permiti que entrasse a sujeira. Eu guardei, eu fechei a porta e está lá o meu familiar praticando as iniquidades dentro da minha casa. Vocês, meus irmãos, vocês acham que Deus vai fazer morada no espaço onde eu estou, dentro do meu corpo? Então, meus irmãos, é necessário a gente refletir de que forma Deus quer o templo dele, que é o nosso corpo, de que forma Deus quer o espaço onde a gente convive, que é a nossa casa física, não é? De que forma Deus quer que os nossos pensamentos estejam sendo cultivado todos os dias, de que forma as nossas práticas estão sendo feitas, as nossas mãos estão servindo para plantar coisas boas, cultivar coisas boas ou carregar maldades para fazer ao meu próximo, ou praticar maldade tentando ocultar do meu próximo, mas eu não oculto dos olhos do meu Pai. Fica, meus irmãos, a reflexão, para que a glória de Deus resplandeça na tua vida, a partir da tua mudança, da tua identidade, a partir do teu caráter. Porque, meus irmãos, saiba de uma coisa: fé não preserva caráter, mas caráter preserva a tua fé. Porque se você tem caráter, você vai saber
distinguir as coisas certas com o discernimento que Deus te deu, e você vai escolher viver o que é de Deus, o que é certo, o que é verdadeiro. Se você tem caráter, você vai abominar os erros. Amém? Que a glória de Deus resplandeça em tua vida, na fé e na santidade, em nome de Jesus.